Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mate Esporte e vamos falar do jogo de ontem que a gente teve da Copa do Brasil, sim, do jogo de ida da grande final entre Corinthians e Vasco, que foi disputado na Neoquímica Arena. Um jogo feio, um jogo morno assim entre as duas equipes, que deixa tudo em aberto para o domingo no Maracanã, mando de campo do Vasco. E a gente vai falar um pouquinho desse jogo. E já deixa seu like e se inscreva no canal se você é novo. E um jogo que no começo do primeiro tempo foi um jogo estudado, mas que não foi bem como a gente esperava. Um começo faltoso entre as duas equipes, mas que não foi daquele jeito que a gente esperava. Um jogo bem muito de passe errado entre as duas equipes, mas de um jogo que o Vasco conseguiu fazer sua proposta de jogo, um Vasco que subiu a sua linha de marcação, não deixou o time do Corinthians jogar. Um time do Corinthians que sentiu muita dificuldade de sair com a bola, um time do Corinthians nervoso na parte psicológica, um time do Corinthians que não conseguia conseguir tocar a bola certo, geralmente conseguir dar o passe certo entre os jogadores. E a gente percebia isso pelo nervosismo dos jogadores. O time do Corinthians não conseguia criar as jogadas. E foi um jogo que o Vasco conseguiu aproveitar isso no primeiro tempo. E o Diniz, nesse primeiro jogo, ele veio com a ideia que ele precisava, já que o Vasco jogava fora, precisava fazer o resultado. Mesmo que esse jogo foi 0-0, né? É um jogo que deixa tudo em aberto para o Maracanã, ainda mais que um novo empate, qualquer empate, 1-1, 2-2, 3-3, leva para os pênaltis e quem ganhar é campeão. É um jogo que está tudo em aberto. E o Diniz, ele propôs o jogo. O Diniz soube que ele precisava ir para cima, fazer o resultado lá na Neoquímica Arena. E ele foi para cima. E o Dorival foi com uma escalação diferente, foi com o Ranielli e o Garro. O Garro voltando para o time titular. E só que não deu muito certo. Um time do Corinthians que não conseguiu criar, teve muita dificuldade na saída de bola. Um time do Corinthians muito nervoso. A gente percebeu muito durante todo o jogo, um time do Corinthians não conseguia sair da defesa, um time do Corinthians que não conseguia até conseguia ir pro ataque, mas que parava na defesa do Vasco. E um Vasco que conseguia subir a linha de marcação, a sua linha defensiva. E o Diniz conseguiu fazer bem esse bloco defensivo conseguia fazer bem esse bloco defensivo. Um jogo muito bem estudado pelo Fernando Diniz. O Diniz que estudou bem esse time do Corinthians, não deixou o time do Corinthians jogar nesse jogo de ida. E uma atuação do Vasco que poderia ter matado o jogo em São Paulo, só não matou pelo jogo picotado. Foi um jogo muito picotado pela arbitragem. Se não fosse esse jogo picotado entre a arbitragem, poderia ter sido. Foi um jogo muito parado por conta das faltas, um jogo muito chato, assim, tipo, por conta de cada falta, por conta do árbitro ficar parando toda vez. Se não fosse isso, o Vasco poderia ter levado uma vantagem melhor para o Rio de Janeiro. E agora tudo fica para o jogo lá no Maracanã. E o Vasco tem a vantagem de decidir na sua casa. Ingressos esgotados, o Vasco vai ter a casa cheia a seu favor.
E o Dorival vai ter que melhorar e muito o time do Corinthians para esse jogo de volta. Sabe que o time do Corinthians não jogou bem esse jogo de ida na Neoquímica Arena e vai ter que ir com tudo, sabendo que vai ter a pressão da torcida, vai ter que lidar com uma atmosfera diferente e vai ter que lidar com um elenco curto e com com um elenco que não foi bem gerado em relação à transferência, né? Então, o Corinthians vai ter que fazer um milagre no Rio de Janeiro se quiser sair com o título. E o Vasco tem esse favoritismo por jogar em casa, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Valeu e falou! Até a próxima!